Ok, pessoal, então nas aulas passadas eu falei sobre if e agora select case. Então, de maneira resumida, apenas recapitulando, eu declaro aqui uma variável a do tipo inteira e vou atribuir a essa variável o valor 10. Então, o if, eu faço comparações. Por exemplo, eu quero saber se o valor de a é igual a um determinado valor. Tá? Se for igual, então alguma coisa acontece. Então, o if, se a for igual a algum valor, alguma coisa acontece. Tá? Então, essa é a estrutura if. Basicamente, eu vou sempre fazer o uso de 4 operadores. Então, se a for igual a alguma coisa, então eu comparo duas variáveis, eu comparo dois valores para ver se eles são iguais, ou para ver se um valor é maior do que o outro, ou para ver se um valor é menor do que o outro, ou para ver se esses dois valores eles são diferentes. Tá? Então, são 4 operações. Claro, posso combinar as operações verificando se um valor é maior ou igual a outro valor, ou se esse valor é menor ou igual a esse outro valor, tá? Então, no universo do VBA, são essas 4 hipóteses aqui que a gente sempre vai ter nas comparações, tá? Nunca vai fugir disso aqui. O select case é a mesma coisa. No entanto, a forma com a qual eu faço essas comparações é que é diferente. A estrutura do select case é diferente do if. Então, nesse caso, eu vou escrever o seguinte: select case, e aqui eu vou colocar a variável ou o valor que eu quero comparar, ou seja, o objeto de comparação. Nesse caso, é a variável a. Isso aqui, escrever isso aqui é semelhante a escrever isso aqui no caso do if. Então, select case a. Enter, e embaixo eu já fecho o select case com end select. É como se fosse um end if, ok? E aqui dentro eu começo a fazer agora as verificações. Então, quero saber se o valor de a é maior do que 10. Então, eu escrevo case is. Isso aqui sempre vai acontecer. Case is maior do que 10, tá? Então, se o valor de a for maior do que 10, ou seja, isso aqui é semelhante a eu escrever essa segunda parte aqui no select, no if. Então, se for maior do que 10, vou só exibir uma mensagem aqui dizendo maior do que 10. Ok. Se for menor do que 10, case is menor do que 10. Embaixo eu coloco o código que vai ser executado. Então, uma mensagem também menor do que 10. E caso nenhuma das condições anteriores sejam verdadeiras, eu coloco case else. E embaixo eu escrevo o que eu quero que o VBA faça. Então, msgbox igual a 10, tá? Uma mensagem dizendo igual a 10. Ok, então eu vou executar o código e ele vai dizer que o valor de a é igual a 10, ok? Por quê? O valor de a vale 10, então select case, ele vai comparar o a. Se a for maior do que 10, não é. Se for menor do que 10, não é. Como nenhuma das duas outras eram verdadeiras, aqui resta é o valor de a sendo igual a 10. Ok, então aqui está o select case, mas aí você pode pensar, bom, essa estrutura, no caso, esse código, essa verificação, o if poderia fazer tranquilamente. Na maioria dos casos, a gente sempre vai utilizar o if, tá? O select case, em alguns casos, ele é mais útil, e eu vou dar um exemplo agora. Eu tenho aqui um formulário, nesse formulário eu tenho um combo box com os 12 meses do ano. Ok. Quando eu selecionar um valor qualquer aqui, eu quero que o Excel escreva aqui nesse label, aqui onde está esses 3 pontinhos, tem um objeto chamado label1. Esse objeto, o que está escrito nele, eu altero aqui pela sua propriedade caption. Então, qualquer coisa que eu escrevo em caption, altera naquele objeto ali. Então, quando eu escolher um mês aqui nesse combo box, eu quero que o Excel, o VBA, escreva ali qual trimestre pertence esse mês, tá? Vou dar um duplo clique sobre esse combo box. Aqui eu entrei no evento change do combo box. Ainda não falei sobre eventos, mas vou falar sobre eventos no curso. Vou falar sobre formulários no curso. Vou falar sobre combo box no curso. Então, nesse momento, não se prenda
a esses detalhes aqui, tá? O foco, o intuito do vídeo é o select case. Mas, de maneira resumida, esse evento change do combo box, ele vai executar um código toda vez que eu alterar o valor do combo box. Então, eu mudei o combo box, mudei o valor, automaticamente o que está aqui vai ser executado. Ok, eu vou declarar uma variável chamada mês, do tipo string. Essa variável mês, sem acento mesmo, vai ser igual ao valor que estiver naquele combo box, ou seja, combo box 1.value. E agora eu quero fazer as comparações para saber em qual trimestre está esse mês. Então, lembra que antes, nas aulas sobre if, eu falei sobre o operador OR, para ver se um valor era igual a outro valor, ou esse valor era igual a outro valor. No select case, isso fica mais fácil. Então, select case, mês, eu quero comparar o mês, and select. Ou seja, case is, caso o valor do mês seja igual a janeiro, vírgula, fevereiro e vírgula, março, entre aspas, então eu vou escrever lá naquele label, então eu vou alterar a propriedade do label 1, a propriedade caption do label 1 para primeiro trimestre. Então repare que nesse caso eu estou comparando direto a variável mês com 3 valores de uma única vez. Caso seja igual a qualquer um desses 3, ele vai executar uma ação. Case is, caso seja igual a abril, vírgula, maio, vírgula, junho, então ele vai escrever no label, vai alterar a propriedade caption para segundo trimestre. Case is, caso seja igual a julho, vírgula, agosto, vírgula, entre aspas, setembro, ele vai escrever terceiro trimestre, e caso seja igual a outubro, novembro ou dezembro, ele vai escrever lá quarto trimestre, tá? Então, quando eu tenho que comparar uma variável com vários valores ao mesmo tempo, o select case se torna mais indicado, se torna mais fácil. Eu vou executar isso aqui, repare, eu vou escolher aqui, por exemplo, fevereiro, ele vai escrever aqui no label primeiro trimestre. Se eu escolher junho, segundo trimestre, dezembro, quarto trimestre, tá? Aqui eu escrevi quarto trimestre. Vou colocar um ponto de interrupção aqui no select case, vou executar o código, vou pegar, por exemplo, maio. Repare, mês vale maio. Case is não é nenhum desses 3, ele pula. Case is entra aqui, essa comparação é verdadeira, ele entra aqui, vai escrever lá segundo trimestre e acaba e sai do select case, ok? Então, quando eu tenho que comparar um valor com vários valores, o select case acaba se tornando mais indicado. Eu vou diminuir só um pouco o tamanho dessa fonte aqui, porque eu vou precisar aumentar esse código. Digamos que eu quero comparar o valor eu quero saber se o mês está no primeiro ou no segundo semestre. Então, aqui eu tenho os 3 meses, vou copiar aqui esses outros 3 meses, vou colocar aqui. Ok, aqui eu vou escrever primeiro semestre. E caso o valor esteja, aqui eu posso apagar. Vou copiar e colocar aqui. E aqui eu vou escrever segundo semestre. Ok, repare que eu tenho duas
dois cases agora. O primeiro comparando o mês com todos esses 6 meses aqui, ó. Então, se o mês for igual a janeiro, ou fevereiro, ou março, ou abril, ou maio, ou junho, primeiro semestre. Caso seja igual a julho, agosto, setembro, outubro, novembro ou dezembro, segundo semestre, tá? Então eu vou executar. Junho, primeiro semestre. Dezembro, segundo semestre, ok? Então, mais uma vez, a gente usa o if na maioria dos casos. Eu diria que 90% dos casos os ifs já resolvem os nossos problemas de comparação no VBA. No entanto, em alguns casos, quando você tem que usar, por exemplo, quando você tem que comparar um valor com vários outros valores ao mesmo tempo, se torna melhor, é mais fácil o select case, nesse caso, ele cai como uma luva, ok? No outro vídeo, na sequência desse, eu vou mostrar para você como usar o select case quando você tem que fazer comparações entre intervalos de números, tá? É muito útil também.